nome é Maurício Massoni, eu trabalho na Fiber Home, sou gerente de produtos tanto da parte de cabos quanto também da parte passiva, toda a parte de caixa de emenda, tudo isso, tá? Então hoje a gente vai estar falando um pouquinho da revolução da internet, na oportunidade de negócios em fibra ótica. Primeiro, vou fazer uma rápida introdução. Depois vou falar sobre o mercado no Brasil, que é bem interessante isso daí. Falar também um pouquinho de soluções de cabos óticos e também deixar aberto também para dúvidas, comentários, mas se vocês, como o próprio Erlan, o próprio Vilmar já falou também, podem ficar à vontade aí em perguntar. É um papo reto, né? Então aqui é mais para mostrar que a Fiber Home, o DNA dela, diremos assim, ela era uma empresa de pesquisa e desenvolvimento, era como se fosse um CPQD. E em 1976, ela foi a primeira empresa na China a fabricar fibra ótica. E está sempre trabalhando em desenvolvimento, inovação, tanto que em 2018 ela já fez uma fibra com atenuação de 0,70 dB por quilômetro, que já, inclusive, já tem 800 quilômetros instalada num backbone lá na China Unicom, trafegando 400 gigas. Esse slide aqui é mais para mostrar Fiber Home na América Latina. A gente tem uma fábrica em Guayaquil, no Equador. Temos também toda a parte de estoque e corte também em Santiago do Chile. E aqui no Brasil a gente tem Itajaí, tem toda a parte de estoque e também do laboratório de testes. Esse estoque aqui é mais para as operadoras, porque os distribuidores geralmente eles trazem direto e acaba tendo até um preço melhor do que às vezes a gente trazendo. Esse slide aqui, na minha opinião, esse daqui é um grande segredo da Fiber Home. Por quê? Porque a Fiber Home ela fabrica desde a preforma. A preforma é um tubo de silica que faz a fibra ótica. Então, ela faz desde a preforma até o puxamento da fibra e a fibra. Então, com isso, o que ela consegue? Ela consegue reduzir custos, consegue ter uma qualidade assegurada, porque em cada etapa do processo ela tem seus pontos de checagem e, com isso, ela consegue ter preço e qualidade. Esse daqui é mais para mostrar exatamente com a silica, ela faz a preforma, o puxamento, a fibra e o cabo. Então, ela consegue assegurar de ponta a ponta a qualidade e, por isso, ter um preço mais competitivo também. Esse slide aqui eu acho bem interessante porque muita gente trabalha com fibra ótica, mas muitos ainda não tiveram a oportunidade de ver como que é o processo da fibra ótica, né? Eu gosto de colocar esse videozinho aqui que mostra como é que é a fabricação da fibra. Elas são os burros de carga das comunicações eletrônicas. Sempre que falamos ao telefone ou entramos na internet, o que dizemos ou digitamos viaja até o seu destino através de fibras de vidro da espessura de um fio de cabelo, as fibras óticas. A criação de uma fibra ótica começa com um grande tubo de vidro. Primeiro, os tubos são desembalados. Depois são submersos em um composto de ácido hidrofluorídrico. Isso remove qualquer resíduo de óleo. Depois os tubos são postos em cada ponta de um tubo. Ao gerar, os tubos são aquecidos com uma chama de hidrogênio e oxigênio. Quando o vidro fica branco, ele está perto de atingir a temperatura de pico. A 12.000 graus Celsius, os dois tubos se fundem. Esse novo tubo mais longo é posto em outro tubo. Ao girar, o tubo recebe a injeção de uma mistura de gases químicos em seu interior, enquanto o inclinador transverso aquece o tubo. A mistura de gás contém formas líquidas de silício, um elemento químico abundante encontrado na natureza, e germânio, similar ao estanho, e usado como semicondutor em transistores e outros dispositivos eletrônicos. Quando os gases são aquecidos, passam por uma reação química que deixa uma fuligem branca no interior do tubo de vidro. O calor funde a fuligem, formando o que depois vai virar o núcleo da fibra ótica.
O próprio tubo de vidro vai formar o revestimento da fibra. Quando já há fuligem fungida suficiente, eles aumentam o calor, até que a fuligem vire vidro. Aí o tubo de vidro é aquecido bastante para amolecê-lo, assim como o novo vidro anterior. O calor intenso finalmente faz o tubo desmoronar para dentro de si mesmo para tornar uma vara sólida. A estrutura interna da fibra ótica foi obtida. Mas ainda está na forma de uma haste grande e maciça chamada de preforma. Então, o próximo passo é afinada. Primeiro, a preforma é separada da parte não desmoronada do tubo de vidro. Depois ela é instalada verticalmente na torre de forma, que vai dar a forma final. Depois da torre de forma, aquece uma ponta de pré-forma a 2.000 graus Celsius. O vidro amolece. A gravidade ajuda a movê-lo para baixo, como mel pingando de uma colher. Depois, usando uma massa de vidro para o peso, o vidro mole é esticado e continua a ser esticado até que se forme uma fibra de vidro fina. Uma série de organos mede a tensão da fibra enquanto esta será formada. No monitor especial, se certifica de que a fibra tem precisamente o diâmetro certo, 125 micrômetros, e a espessura de cerca de 1/8 de milímetro. Depois, a fibra passa por lâmpadas ultravioletas que cozinham um revestimento de acrílico para proteger contra o pó e outros contaminadores. Geralmente, a fibra é enrolada em um tambor. Daqui, ela é distribuída e colocada em cabos de fibra ótica são caros para produzir, mas são menores e mais velhos do que os cabos tradicionais de cobre. Eles levam mais informação, e ao contrário dos cabos de cobre, são imunes à interferência eletromagnética. Também são difíceis de ser invadidos sem que isso seja detectado. Tudo isso é possível por um processo complicado baseado em um princípio muito simples. A luz age através do vidro. Então, pessoal, eu acho esse vídeo bem interessante. Essa ideia, lógico, que é um vídeo bem antigo, né? Já mudou bastante, já teve bastante alteração no processo, mas basicamente é isso. Você faz a preforma, com a preforma você coloca numa torre e você faz o puxamento da fibra. Isso daqui, inclusive, agora eu vou falar só um pouquinho sobre os modelos de fibra. E tem, inclusive, aqui uma pergunta já do Márcio, aqui, que eu dei uma olhada aqui no chat durante o vídeo, que ele pergunta aqui, por que as fibras monomodo são preferenciais hoje nos projetos? Então, eu vou estar conversando, vou estar explicando um pouquinho da multimodo, monomodo, e tá respondendo para você aqui o porquê dessa preferência, a gente estava preferindo utilizar monomodo. Então, as fibras para utilizar, lógico que tem fibra plástica também, mas falando das fibras para se utilizar em telecomunicações, nesse meio, né, diríamos assim, começou com a fibra multimodo, depois que se criaram a fibra monomodo. Então, qual que é a diferença de uma fibra multimodo para uma monomodo? A diferença básica entre elas qual que é? É o diâmetro do núcleo. Porque essa aqui, ó, é uma fibra, está representando uma fibra multimodo. Essa é uma fibra monomodo. As duas, se você pegar as duas e olhar, são idênticas. Porque as duas têm o mesmo diâmetro, são exatamente a mesma. O que vai mudar é o núcleo. Porque a fibra, ela é maciça, né? Então, o núcleo que você tem aqui numa fibra multimodo, no começo era de 62,5, depois eles criaram a de 50.
E qual a diferença de uma multimodo para uma monomodo? A monomodo, ela tem um núcleo menor, ela tem um núcleo variando de 8 a 10 micros. E aí, o que acontece? Uma multimodo, você, por ela ter um núcleo maior, o que acontece? Quando você joga sinal aqui dentro, você acaba tendo mais perdas, você tem mais atenuação. Uma fibra monomodo, por ela ter um núcleo menor, o próprio equipamento também que vai fazer a injeção desse sinal, ele acaba fazendo um sinal mais homogêneo, porque não adianta ele pegar e jogar um sinal de qualquer maneira aqui dentro, que dentro de 9 micros aqui ela não vai conseguir trafegar. Então ele acaba tendo menos perdas. A multimodo hoje não é tão utilizada na telecom por dois motivos. Primeiro, distâncias, porque a multimodo ela tem muita perda, então o que acontece? Você não consegue utilizar em distâncias tão longas. Outro ponto, preço. Atualmente, mais de 99% que se fabrica hoje é fibra monomodo. Então, o preço hoje da monomodo já está bem mais em conta que uma multimodo, tá? Uma outra pergunta aqui referente a isso. Obrigado, Maurício. Imagina, e se não, se ficou dúvida, qualquer coisa, vocês fiquem à vontade, pode falar. Eu estou à disposição. Dúvida alguma, tranquilo. Aqui o Igor está falando que não está conseguindo escutar. Igor, o resto do pessoal está escutando bem? Eu estou. Tá tudo ok por aqui. Estou ouvindo bem. Bom, falando um pouquinho de fibra monomodo, vou até ficar um pouco mais próximo aqui, falar um pouco mais alto para ver se melhora para o Igor. A fibra monomodo, ela tem vários tipos de fibra. Você tem geralmente a 652D, que é a mais utilizada, que são os cabos SU, geralmente se tem tudo fibra G652D, e drop, geralmente é tudo fibra 657. A diferença básica entre elas, qual que é? É o raio de curvatura da fibra. A fibra de uma G652D, você consegue fazer um raio de curvatura da fibra de 30 milímetros, 3 centímetros. Então, você consegue fazer um raio de curvatura de 3 centímetros que não vai ter nenhum tipo de problema na fibra. Já uma 657, aí você tem vários modelos da 657. Você tem a 657A1, que você consegue fazer um raio de curvatura de 10 milímetros, de 1 centímetro. Já tem a 657A2, com 7,5, e a B3, com 5 milímetros. Então, o que difere? Dentro da fibra monomodo, você tem a 652D, que geralmente para uso externo, cabo SU, e a 657, que é geralmente para cabo interno, que principalmente os cabos drop, tá? E tanto a fibra 652D quanto uma 657, você pode fazer a fusão tranquilo, que não vai ter perda, não vai ter nada. Aqui mais para falar que todos os produtos que a Fiberhome ela comercializa, tudo homologado na Anatel, tudo direitinho. Para falar sobre o mercado no Brasil, isso é bem interessante também, e também está voltado bem ao tema que a gente fez da apresentação de hoje. O que eu fiz aqui? Eu peguei o levantamento da população que é o que a gente tem hoje no Brasil. O IBGE só fez 2019, porque 2020, devido à pandemia, não levantaram os dados de populacional. E aí eu peguei a quantidade de acessos que a gente tem, isso é dado da própria Anatel, peguei de fevereiro desse ano. Então, em fevereiro desse ano, a gente tinha 32 milhões de acessos de domicílios com internet, o que daria 46,9% dos domicílios que a gente tem no Brasil. Aí, o que eu fiz? Eu separei por regiões. Aí eu peguei a quantidade de cada região. Então, a região norte, você tem uma penetração aqui norte e nordeste, 24%. Então, de cada 100 casas, 24 teriam internet. A centro-oeste, 47%, sudeste, 60,5%, sul, 58,7%. Então, a gente olhando pela porcentagem aqui de acessos, pela penetração,
Só por esse gráfico a gente pode até concluir falando assim, a região norte e a nordeste é a mais interessante, né? Você tem aqui quase lá, 24% de penetração, de cada 100 casas, 24 tem bastante casa para crescer, né? Aí o que eu fiz? Fiz um levantamento das quantidades de residências que a gente tem em cada região. E quanto que está faltando? Então, eu peguei o total de residências, diminui com a quantidade de acessos. Então, hoje, na região norte, apesar de ser interessante, 24% de penetração, você só tem 4 milhões de casas que não tem internet. Comparando com a região nordeste, ó, você tem 13,71 milhões de casas que ainda não tem internet. Então, comparando, por exemplo, aqui que a gente achava que as duas são interessantes, você pode ver que a Nordeste é muito mais interessante que a Norte, porque você tem um potencial para crescer muito grande. E por exemplo, a região Sudeste, você fala 60% de penetração já, é mais complicado. Mas se você ver a quantidade de casas ainda que estão sem internet, é um universo muito grande, dá uma possibilidade grande para você estar crescendo, né? Aí eu fiz também aqui principalmente para essa apresentação, eu separei também essa região Nordeste. Como é que está essa região Nordeste separada? Então, Alagoas está com 16,3%, Bahia 21,3%, e assim eu fiz para o Nordeste inteiro. Então, aqui a gente pode ver, ó, por exemplo, se a gente pegar Alagoas e Bahia, por exemplo, 16,3%, 21,3%. Olhando aqui, teoricamente, Alagoas é muito mais interessante. Mais interessante que Bahia. Você tem uma penetração menor. Mas aqui, voltando também aqui para a quantidade de domicílios, a região de Alagoas, de domicílios que não tem internet hoje, são 868 mil, sendo que Bahia, 3 milhões e 886. Então, você tem um potencial muito maior aqui na Bahia do que nas outras regiões. Se você comparar a quantidade do Nordeste inteiro, tem um grande potencial para você estar crescendo aí na região da Bahia. Maurício, Oi. essa informação aí é fantástica, né? Mostra a oportunidade que o provedor de internet tem, né, de crescimento aqui na região. Exatamente. Aqui no estado. E aí que está, é interessantíssimo, e que eu gosto também, além disso daqui, ó, que a gente tem um universo enorme, quase 4 milhões de casas aqui para serem atendidas, além disso tudo, que é muita coisa, né? Se a gente aqui nas tecnologias, ó, aqui eu fiz a evolução das tecnologias. Então, você tem aqui de 2011 até 2020. Então, a linha azul aqui são os cabos metálicos, a cinza são os cabos coaxiais, a vermelha a fibra ótica. Então, como você pode ver, ó, cabo metálico, ele cresceu, deu uma estabilizada e caiu. Aí a gente pega cabo coaxiais. Está crescendo, mas de uma maneira mais comportada, diríamos assim. E eu acho, minha opinião, tá? Que os cabos coaxiais, eles devem seguir mais ou menos essa curva. Eles devem devem crescer ainda, seguir uma estabilidade para depois cair. E a fibra ótica, em 2011 para cá, ela já passou, inclusive, as outras duas tecnologias. Inclusive, tem uma outra pergunta aqui. Ô, Maurício, rapidinho, Oi. posso lhe fazer uma perguntinha? Nesse caso aí, o cabo coaxial, nesse caso aí, a tendência é cair no caso, né? Porque condomínios, alguns projetos aí já não utilizam mais cabo coaxiais como utilizavam. Você botou também aí o pá metálico, né? Sim. Que é o cabo de rede, que também utiliza-se para CFTV/IP. Com isso, vai dando espaço à fibra ótica. Então, a tendência é dos dois caírem aí, não é isso? Isso, exatamente. Projetos. E uma tendência, na minha opinião, é que... Ela mandou selfie. Tem alguém com o microfone aberto aí. Que é exatamente essa, que é o próprio cabo coaxial também ele começar a cair no futuro. Por quê? Tem vários fatores, na minha opinião. Um ponto interessante é a banda. Hoje em dia, todo mundo quer banda.
todo mundo quer fazer download, todo mundo quer puxar vídeo, fazer streaming, utilizar banda. E hoje, quem consegue estar atendendo tranquilamente toda essa demanda de banda é a fibra ótica. As outras tecnologias ainda conseguem, mas elas são mais limitadas. Já a fibra ótica, não. Então, o que acontece? Hoje em dia, por ter esse grande crescimento que está tendo aqui de fibra ótica, os preços também, se você comparar hoje uma rede coaxial e uma rede de fibra ótica, uma rede de fibra ótica acaba sendo até mais barata. Vai levar, agora você vai morrer com os três aí. Mas Não me ligue, não. Ela fica me ligando ela igual acaba sendo até mais barata e também ela fica, até a parte de manutenção também, a parte que você vai fazer, essa parte de manutenção, enfim, tudo acaba sendo até mais barato também, você utilizando a própria fibra ótica. Tinha aqui algumas perguntas, deixa eu dar uma olhada aqui. Que deve o crescimento acelerado do mercado e soluções de fibra? Isso daí também é uma pergunta do Márcio. Então, Márcio, é basicamente isso. Eu acho que é a fome com a vontade de comer. A banda que você tem disponível para a fibra ótica e preço também, que ela caiu muito o preço se a gente considerar no início da fibra ótica aqui no Brasil, né? Maurício, Oi? então 33% do mercado atual de internet é fibra ótica. Isso. Então, além dos domicílios que ainda vão ter internet que não tem hoje, as redes que já tem hoje no cabo coaxial ou no cabo metálico vão virar fibra ótica, necessariamente, né? É um caminho sem Sim, a volta tendência esse. no futuro é exatamente essa, ó, porque hoje 10 milhões de fibra ótica, mas você tem aqui, ó, 9 milhões e 600 de cabo com metálico, 9 milhões e 600 de cabo coaxial. Então você tem aqui, quase 19 milhões. Você tem mais de 19 milhões de usuários ainda que vão acabar migrando para fibra. Exato, exato. Então, o que é interessantíssimo também para vocês. Quando virou o boom, né, de uns anos para cá, aconteceu um boom do mercado de provedores, que estourou e todo mundo falando, rapaz, esse boom tem um prazo de validade, vai durar 1 ano, 2 anos, enfim. E com essas informações que você está trazendo para a gente, esse mercado ainda vai durar, ainda vai crescer por muito tempo. Vai crescer muito ainda. E uma coisa também que eu acho super interessante também, até para vocês, principalmente para os provedores, aproveita agora. Você entendeu? Agora, faz sua rede. Porque se você não fazer, toda essa demanda que tem aqui de 19 milhões, mais toda aquela quantidade que eu mostrei antes, de casas ainda que não estão conectadas, alguém vai ligar eles mais cedo ou mais tarde. Entendeu? E isso aí é uma coisa que há possibilidade, há oportunidade, entendeu? Tem muita coisa para crescer, tem muita coisa para desenvolver ainda nesse mercado. Como a gente viu aqui, olha, tem quase 3 milhões e 886 casas sem internet hoje em dia. Muita coisa. E além dessas 3 milhões de casas que não tem internet, tem as outras que ainda tem com as outras tecnologias, que com certeza, mais cedo ou mais tarde, também quem não se mudar, digamos assim, ficar somente em cabo metálico ou coaxial, a tendência no futuro é ele perder esses usuários, né? Então, é uma tecnologia que ainda tem muito a crescer e que vale a pena estar investindo. E digo mais, foi o que eu falei antes, eu acho que é interessantíssimo quanto antes você está preparado para isso e está fazendo sua rede para isso. Fazendo ela sempre também de uma maneira adequada, para você também ter controle dessa rede, para você poder... E outras coisas também, né? Existem muitos GSPs também, que um acaba comprando o outro também. Isso daí também pode ser também, se quem não quiser também está trabalhando com isso, pode até acabar vendendo seu provedor no futuro. Que também é uma outra possibilidade também. Por aí, isso é interessante você ter sua rede bem organizadinha e tá crescendo, você tem rede, né? Porque eles levam muito em consideração isso. Quanto você tem de quilômetro instalado?
quanto você tem de assinante no seu provedor, né? Isso aí é bem interessante, é bem importante também. Diga, Vilmar, mais alguma coisa que você gostaria de... Não, é só reforçar isso mesmo aí, porque essa questão de um provedor comprar o outro, né, os maiores comprarem os menores. Então, quem não tiver na fibra ótica, ele ou vai ser engolido pelo mercado, né, Sim, ou você se adequa, se transforma para fibra ótica, estrutura sua rede para fibra ótica, a ponto de você crescer e concorrer com os grandes, ou mesmo sim. vender, né? Quem sabe aí Exato. ter uma aposentadoria tranquila, vender o provedor. Exatamente. Não, Apesar que todo mundo que eu converso não tem interesse em vender, não. Todo mundo está muito satisfeito com o provedor. isso é ótimo. É aí que tá, mas é que tá. O que é interessante nisso tudo, essa possibilidade, são várias oportunidades, várias possibilidades que você tem. Você não está amarrado só numa coisa, entendeu? Então é uma coisa que gera valor, é uma coisa que gera receita, que gera valor, que tem atrativo. Porque se não fosse interessante, com certeza muita gente não ia estar fazendo ou ia querer ser o primeiro a ser vendido também, né? Verdade. Deixa eu dar uma olhada aqui se tem mais alguma coisa aqui. Aqui tem uma pergunta aqui também do Márcio, referente à vida útil entre o cabo metálico e o cabo ótico. O cabo ótico, a Fiber Home, ela dá garantia de 30 anos nos cabos óticos dela. Então, que é a vida... Então, um cabo ótico também, quando um cabo metálico, para ser honesto para você, cabo metálico hoje em dia, também, logicamente que ele tem também uma durabilidade muito grande. Mas um problema grande que você tem, dependendo do tipo de cabo metálico que você está utilizando, principalmente em relação a roubo também. Você pega essas redes de cabos metálicos aí de par trançado, o que tem de roubo disso daí, vira e mexe, é dor de cabeça. Então, em relação à durabilidade, tanto o cabo metálico, quanto a própria cabo de fibra ótica, só a Fiber Home dá 30 anos. Então, é uma tecnologia, é um tipo de produto que vai durar bastante, entendeu? A depender do que aconteça na rede, né? Porque cabo metálico até num surto de energia é capaz de partir uma Sim, fibra. não, Né? lógico. Sim, Que a outra fibra coisa. não aconteceria no caso. Eu também não estou nem entrando muito a fundo nisso daí, porque senão vai falar, tá puxando sardinha para fibra. Entendeu? Ok, entendi, Maurício. Obrigado. Imagina, porque você tem várias vantagens, tanto a parte de interferência eletromagnética, enfim, tem uma série de vantagens. Então, só para não ficar puxando muita sardinha, para não ficar muito que eu estou puxando muita sardinha para fibra ótica, então eu não me aprofundei muito. Aqui falar um pouquinho também da parte, para isso tudo, né? Para a gente poder ter todo esse mercado aí, que a gente tem potencial, e na Bahia você tem um mercado gigante, falar um pouquinho também dos materiais. Isso daqui é um ponto interessante, que a Fiber Home, nos materiais dela, nos cabos dela, você encontra a capa dela a capa externa, né? Aquela capa preta. 100% dos cabos que ela produz é tudo com polietileno virgem. Tem algumas outras que acabam misturando polietileno virgem com reciclado. O que acaba acontecendo? Com o tempo, a vida útil desse cabo vai cair. Você pode ter certeza disso. Isso aí é química. Eu não vou ficar entrando em polímeros e nada de química, porque não vale a pena. Mas o que é interessante destacar é isso. Vida útil, principalmente, parte de envelhecimento e ruptura e alongamento, com o tempo ele vai diminuir. Aí provavelmente você vai ter uma vida útil menor do seu cabo. Tem alguns, dependendo da porcentagem que eles colocam de mistura, dá até para você verificar visualmente, ó. Não sei se fica bom aí para vocês a imagem, mas esse daqui é um cabo 100% polietileno virgem. Esse aqui não. Esse daqui também. Esse daqui também não é. Esse aqui é misturado. Então, ele é até mais liso, ele é até mais uniforme do que um cabo quando ele recebe essa mistura
do polietileno virgem com reciclado. Lógico que vai depender da porcentagem de quanto que ele coloca, porque às vezes você não consegue verificar, né? Porque dependendo se ele colocou uma porcentagem não tão grande, não vai ficar tão visível para você. Mas problema você vai ter, com certeza você vai ter no futuro utilizando um cabo desse. Às vezes você pode até comprar um cabo mais barato, mas aí você pode ter dor de cabeça no futuro. Agora, falando um pouquinho dos cabos, a Fiber Home ela tem toda a linha dos cabos, né? Desde os cabos principais para cabos de distribuição, os cabos de prumado, os cabos riser, os cabos drop. Vou estar falando rapidinho de cada um e dando mais atenção também nos cabos que vocês não conhecem também. Esse daqui é o famoso cabo SU, que vocês estavam aí falando aí, que vocês começaram aí com o famoso cabo SU. Então, o cabo SU, ele tem para vão de instalação entre um poste e o outro, você tem ele para vão de 80 e 120 metros, e a capacidade máxima de fibra de um cabo SU é de até 12 fibras. E o cabo SU, ele é um cabo seco. O que é um cabo seco? Aqui porque aqui você tem os dois FRPs, né? Os dois elementos de tração e suspensão dele. Entre eles, você tem um tipo de um papel que evita que entre água e umidade dentro do cabo. E dentro do Lusi-Tube, dentro do tubinho que tem as fibras, aí você tem gel. Então, ele é um cabo seco. Tá? Já um cabo ADSS ou um cabo AS, você consegue instalar ele, a gente tem homologado ele para 80, 120 e 200 metros. E tem até 144 fibras. Aí você tem, conforme a necessidade. A própria estrutura de um cabo AS ou um ADSS, ela é diferente. Ela tem um elemento central de tração e tem essa parte amarela em volta aqui do cabo, que é aramida, é o mesmo material utilizado no colete à prova de balas. Isso daqui é um material muito resistente. Você com a mão assim para você quebrar, você não quebra ela não. É um cabo mais caro, mas você tem essas vantagens em relação ao cabo ASU. Para a quantidade de fibras, que é maior, até 144 fibras, vão de instalação entre os postes até 200 metros, tem de 80, 120 e 200. E basicamente é isso, é um cabo bem... Principalmente o cabo tradicional, geralmente é utilizado para você fazer um backbone entre uma cidade e outra, é um cabo bem resistente. Esse daqui é uma novidade que também não é tão novo, mas já está começando a entrar bem no mercado também, é o novo cabo, esse daqui, ó, ele é similar, aqui eu fiz um comparativo entre eles. Esse daqui é o cabo AS tradicional, esse daqui é o cabo AS compacto. A diferença entre eles, o que é? O próprio Lusi-Tube, ele é mais fino que um cabo tradicional. Então, ele é um cabo menor, ele é um cabo mais fino, ele é mais compacto. Então, você acaba reduzindo em peso, você acaba reduzindo no diâmetro do cabo, fica mais fácil para você instalar, que é um cabo mais leve, e o mais interessante, o preço dele é mais competitivo. Ele também tem os dois, tanto o tradicional quanto o compacto, tem até 144 fibras, com vão de instalação de 200 metros. E o ASU, 12 fibras, em vão de instalação de 80 e 120 metros. Uma outra diferença também do cabo AS é que você tem a possibilidade de ter ele totalmente seco. O que seria totalmente seco? Dentro do Lusi-Tube, ele tem um tipo de um fiozinho que vai fazer a proteção contra a água e contra a umidade. Já o ASU, não. O ASU, ele tem gel aqui dentro. Então, esse tipo de cabo aqui, o AS, você tem em todas as configurações. Tem ele totalmente geleado, que é gel entre os Lusi-Tubes, né, entre os tubos. Tem ele seco, que essa parte externa aqui é toda com... Ele coloca um tipo de um papel desse para fazer a proteção contra a água e umidade, ou ele totalmente seco, que ele tem dentro do Lusi-Tube e fora do Lusi-Tube,
esse material para fazer a proteção contra umidade. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ficou claro isso aí para vocês? Tranquilo? Ficou. Ok. Porque as pessoas perguntam muito, né? Qual é a diferença do ASU pro AS e eu tô vendo aí, eu não sei se você vai falar aí, Maurício, não sei se vocês têm também, aquela mini RA, né? AS mini RA. Não sei se você vai falar sobre ela, se tá aí também. O mini RA e o cabo ASU é a mesma coisa. Os dois têm a mesma estrutura. Inclusive eu tenho aqui, ó, eu tenho aqui um cabo ASU, vou até passar para cá, para estar mostrando aqui para vocês. O mini RA é o nome comercial da concorrente, digamos assim. Mas é o cabo ASU. Nada mais é que... Deixa eu dar o stop share, vou jogar para cá, para a câmera, que aí vocês conseguem enxergar melhor. Então, esse daqui é o famoso cabo ASU ou mini RA. O que ele é? Ele tem os dois elementos de tração e sustentação aqui em FRP, tá? Que isso daqui é o que vai fazer a sustentação do cabo, que vai aguentar tanto a tração e também para ele não fazer flecha, para ele não ficar com barriga quando você fazer a instalação. Você tem um Luzi-Tube com até 12 fibras, 6 ou 12 fibras, e aí você tem esses cordõezinhos aqui, ó, que eu estava falando. Isso daqui é um cabo seco, que entre o Luzi-Tube e os dois FRP, tem esse material que vai fazer a proteção contra a água. Isso daqui que vai impedir que tenha entre umidade ou água dentro do cabo. E no Luzi-Tube, de um cabo ASU ou mini RA, você tem gel, tá? Já um cabo, esse daqui ó, é um cabo compacto, é um cabo AS compacto, tá? Ele tem a mesma estrutura de um AS tradicional. A diferença, quantidade de Luzi-Tubes. Esse daqui é um cabo de 12 fibras, então aqui ó, eu tenho 6 Luzi-Tubes. Aqui com 2 fibras em cada Luzi-Tube. E dentro de, ó, esse aqui é um cabo totalmente seco, ó. Se você ver aqui, ó, essa parte aqui, ó, é o que substitui o gel. Isso daqui que vai fazer a proteção para que não entre água nem umidade, ó. Aqui você tem as 2 fibras e aqui você tem esse cordãozinho aqui, que é o que vai fazer a proteção. Então esse aqui é um cabo totalmente seco. Aí, ó, na parte externa tem também esse tipo desse papel, esse tipo desse material aqui, também para não entrar umidade. E você tem essa parte amarela aqui, que é o Kevlar, que eu falei para vocês, que é material à prova de bala, que eles utilizam em colete à prova de bala. Então, a estrutura de um cabo AS, ela é mais cara de um cabo do que um cabo ASU ou mini RA, porque ela só tem um Luzi-Tube, né, no caso, e você tem os dois elementos de tração. E aí, só para ficar, não sei se vai ficar claro para vocês enxergarem aí, mas vamos tentar. Aqui, ó, não sei se dá para vocês verem a diferença do diâmetro de um Luzi-Tube tradicional. Esse daqui é do compacto, ó. Tô vendo. Fino. Mas é a mesma coisa, o mesmo tipo de fibra, é a mesma coisa, só é mais fininho, tá? Deixa eu estar voltando agora aqui para a apresentação. Vou colocar aqui para compartilhar. Isso aqui é mais para mostrar que tem também o famoso cabo BB, né? Que é o cabo para você utilizar em dutos, a gente tem um modelo até 288 fibras. Temos também o cabo diretamente enterrado, que é para você abrir, no caso, uma vala e estar colocando o cabo diretamente. Não são tão utilizados quanto o cabo aéreo, né? Devido principalmente a custo, né? De instalação, que é bem mais trabalhoso e é bem mais caro você fazer esse tipo de instalação do que um cabo aéreo. Agora vamos falar de cabo drop também. Inclusive tem uma pergunta também que fala sobre o cabo drop de 12 fibras.
que eu também vou estar falando para vocês. Esse daqui é um cabo drop, famoso cabo drop compacto, que vocês conhecem bem. Fiber Home já tem com desse tipo de drop homologado também até com 4 fibras, tá? Esse daqui é um drop circular de 12 fibras, que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Cadê o chat? Cadê o chat? Nossa, Oi? foi de massa a pergunta. Ele perguntou sobre onde é que ele deveria aplicar o cara é melhor aplicar o drop ou o ASU no projeto. Joia. Aonde é que ele iria aplicar o drop, no caso? Joia. Obrigado. Então, o cabo drop, esse cabo drop aqui é um cabo drop de 5 milímetros com 12 fibras. Então, qual que é a vantagem desse drop aqui? Ele não é igual a um drop tradicional. Drop circular com 12 fibras. Eu tenho até aqui também, eu posso até estar mostrando aqui para vocês. A grande vantagem dele é, trabalhando com cabo SU, primeiro, material de instalação. Você vai utilizar material de ancoragem de drop. Você não vai precisar de alça. Ele é mais fino, mais leve e mais flexível com o cabo SU. Muito mais fácil para você estar trabalhando, muito mais rápido para você instalar também. Uma outra vantagem também desse cabo circular de 5 milímetros, com 12 fibras, ele tem aqui, ó, ele tem o FRP também, que é o mesmo material que você tem dentro do cabo SU, só que ele é mais fino. Então, esse tipo de cabo drop 5 milímetros tem que ter isso daqui, porque se não tiver, com o tempo ele vai embarrigar, vai aumentar a flecha, entendeu? Esse tipo de cabo também, ele é somente seco também, não tem ele totalmente seco, por quê? Porque ele só tem um luz tube, então precisa ser um cabo geleado. Porque vocês poderiam estar me perguntando, por que um ASU, por exemplo, ou esse drop aqui, não dá para fazer totalmente seco? Por quê? Porque num cabo AS tradicional, o que acontece? Quando você pega os luz-tubes, o luz-tube ele não é reto, ele é trançado dentro do cabo. Se você pegar, por exemplo, 1 metro de cabo, você vai ter 1 metro e mais um pouquinho de fibra e de luz-tube. Por quê? Porque quando você dá tensão nesse cabo, você conseguir que a fibra, para ela conseguir se movimentar, para ela absorver essa tração toda. E o que acontece? Esse tipo de solução, tanto nesse drop circular de 5 milímetros, como o SU, como ele só tem um luz-tube, não dá para você fazer essa trança. O que acontece? Você precisa ter o gel aqui dentro. O gel vai fazer com que você... dá para colocar um pouco mais de fibra dentro do luz-tube. E com isso, ela vai aguentar toda a tração, toda a tensão que você vai estar dando na fibra. Porque no cabo, que você vai tensionar o cabo, como ela tem um comprimento maior, ela consegue absorver toda essa tração. Então, esse tipo de drop, esse drop circular, outro ponto bem interessante dele, aí eu sugiro vocês verificarem com a companhia de distribuição de energia de vocês, tem algumas que falam que cabo drop você não precisa fazer projeto. Você não paga ponto também de instalação em poste. Então, é interessante. É mais caro que um cabo drop? É. Só que se você colocar na ponta do papel, às vezes sai bem mais barato você estar utilizando um cabo drop do que você vai estar utilizando um cabo SU. Porque a diferença entre elas, material de ancoragem, toda essa parte toda de aprovação, projeto, e até o próprio tempo de instalação, às vezes é até mais interessante do que um cabo SU. Um ponto também que a gente precisa frisar, que esse tipo de instalação com drop, para rede de acesso, 80 metros. Mas para você fazer uma rede com ele, a gente recomenda utilizar 45 metros, tá? Então, de um poste a outro, utilizar com vão de 45 metros. Fazer uma rede de acesso com 80, mas para utilizar como uma rede com 45 metros. Entendi bem, Maurício. Obrigado. Imagina. Aqui a gente chama de fibra invisível. Isso daqui eu acho muito legal.
Isso daí, até a gente estava conversando hoje aqui com o Vilmar sobre esse tipo de solução. Essa solução, você não vai, na minha opinião, você não vai utilizar em tudo que é casa. Dá até para você utilizar em tudo que é casa. É mais caro que um drop interno, não é? Mas qual que é a grande vantagem dele, ó? Ele já vem ele já é autoadesivo. Então, você vai colar primeiro essa canaleta, diríamos assim, que ela é transparente, aí você cola numa parede, no rodapé, onde você precisar, e depois que você colou ela, com o dedo, você vai colocar a fibra aqui dentro. Então, é muito mais fácil, mais rápido para você fazer, e também dependendo do cliente que não quer a fibra aparecendo ali na casa dele, é uma solução bem simples. Rápido, ó, um dedo aqui, ó, ele vai colocar a fibra aqui dentro dessa canaleta. E você está instalando a fibra. Então, é uma solução, visualmente, fica muito melhor. Você pode até estar oferecendo para o seu usuário, porque você não vai estar utilizando muito dentro de uma casa. Você vai estar utilizando uns 20 metros, 10 metros. Mesmo ele sendo o dobro de um drop, a diferença de preço não vai ser muita. Dá até para você ofertar, dependendo do usuário, dependendo do cliente, você falar para ele, ó, posso utilizar esse drop tradicional, ou se você quiser, eu tenho essa solução aqui, ó. Só que com essa solução vai ficar X reais mais caro. É uma solução bem interessante também. Essas soluções, Maurício, estão todas homologadas pela Anatel? É tudo homologado? Tudo autorizado? Tudo homologado na Anatel. Inclusive, aqui a gente tem homologado até a fibra 657B3. Lembra que eu falei no começo? Que 657B3 você consegue fazer um raio de curvatura em 5 milímetros, de meio centímetro. A gente tem ela também homologada. Então, tá tudo homologado direitinho na Anatel. Isso aí, inclusive tem uma grande operadora aqui em São Paulo que utiliza esse tipo de solução da Fiberhome também, ela utiliza. Tem outros fabricantes também, mas ela utiliza também esse tipo de solução nossa. Diga, alguém ia perguntar alguma coisa? Eu esqueci a pergunta. Desculpa, Me diga uma coisa. Com relação à fibra que você falou, que você passou a drop de vocês, ela não é figura 8, aquela fibra? Qual que você fala? Essa daí. Essa aqui não é figura 8, não. Ela não é. Então, no caso, o método de ancoragem. Tá. Deixa eu só achar aqui na minha bagunça aqui. Já achei. Deixa eu... Aí eu jogo a câmera aqui, fica mais fácil para vocês enxergarem. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Um drop de 5 milímetros, ele tem 5 milímetros de diâmetro, né? Então, ó, você tem toda a parte de aramida dela. Aí você tem também o fiozinho que eu falei para você, quanto a umidade de água. Tem o ripcord, né, que é o cordão de rasgamento. Aí você tem aqui um use tube. E aí, ó, aqui eu consegui, ó, dentro da capa, ó, você tem aqui o FRP, ó. Esse daqui, ó, tá na capa, o FRP. Tem dos dois lados. Então, eu deixei de um lado aqui para vocês enxergarem, né? Então, ó, ela tem o FRP aqui também. Então, é um drop de 5 milímetros. Isso daqui, você pode estar utilizando, porque geralmente esse daqui utiliza também a fibra 657A2. Dá para você fazer com raio de curvatura de 7,5. Esse tipo de elemento de ancoragem, de sustentação dele, você pode fazer a curva assim, ó, tranquilo. E aí você faz a instalação muito mais rápido, muito mais fácil. E ele não é um cabo, ó, é um cabo circular. Cabo circular de 5 milímetros. Ele não é figura 8, não, ó. Entendi. Então, o método de ancoragem dele é o mesmo método que eu uso na Drop. ASU. Não, o ASU você utiliza... O ASU você utiliza...
Esse daí você não precisa usar alça, não. Esse daí você utiliza, ó. Ah, não preciso. Esse aqui, Tem um ó. esticador ali que você colocou ali, não foi? Isso aqui, ó. Esse verdinho aqui. Você Tô vendo utiliza aí. desse aqui mesmo. Você não precisa utilizar alça, não. É mais barato e mais rápido para você instalar. Se você quiser usar alça, você pode usar. Mas, sinceramente, eu acho que não. Uma das grandes vantagens desse É só cabo. por ela. Desculpa, não entendi. Pode falar. Cortou. Só por ela já fazer essa curvatura aí já facilita já a passagem dela. Já Sim, entendi aí como é que funciona. é mais Eu não caro tinha me que um atentado cabo a essa SU, figura aqui do lado. é mais caro que um cabo, é mais caro que um cabo SU, mas aí que tá. Se você ver todas essas vantagens, colocar tempo de instalação, material de ancoragem, verificar com a sua companhia de distribuidora elétrica, se não precisa fazer projeto, porque tem uma também que fala que drop não paga ponto também em poste. É vantagem você utilizar esse tipo de cabo. Se você pegar e colocar no papel, principalmente dependendo da operadora que vocês têm aí, eu acho que vale bem a pena esse tipo de solução. É uma solução bem interessante. Isso daqui, para ser honesto para vocês, quem pediu para desenvolver esse cabo foi uma grande operadora aqui de São Paulo também. Para que ela pediu isso daqui? Porque ela, para fazer, ela utiliza para fazer interligação entre as caixas, entre as CTOs. Porque como ela usa a tecnologia barramento, né? Ela faz uma CTO ligando na outra. Então, o que ela faz? Ela utiliza esse tipo de drop aqui para você fazer a interligação entre uma CTO e a outra. E aí, como é drop, ela não precisa de autorização, não precisa de nada. Inclusive, ela, como geralmente ela usa mão de obra terceirizada, o preço de instalação de um cabo drop também é mais barato do que um cabo. Então, ela ganha nesses fatores também. Por quê? Porque o cabo SU o cabo drop é mais barato a instalação, por quê? Porque ele é mais rápido, é mais fácil de você instalar do que um cabo tradicional. E aí, nisso que eles pediram para a gente desenvolver, de início eles pediram até para a gente não colocar esse FRP aqui na capa. Mas aí o pessoal da China fez toda a parte de estudos, né? E aí viu que se não tiver esse FRP aqui na capa, com o tempo vai fazer barriga, vai aumentar a flecha, vai embarrigar. E aí tem que ter o FRP na capa exatamente para isso. Porque senão ela vai, com o tempo ela pode embarrigar se não tiver esse FRP aqui na capa. Que é o mesmo material que tem no cabo SU. Entendi. Aí, vamos para a próxima. Aqui, cabo interno, também tinha uma pergunta de cabo interno. Perguntando se eu também ia falar de cabo interno. Vou falar um pouquinho também rapidamente aqui de cabo interno. Eu vou falar das duas opções que a gente tem. Tem para pequenos e médios edifícios, né? Que esse daqui é o cabo já bem mais antigo, que a gente tem também, é o cabo breakout, né? É como se tivesse, digamos assim, vários petcords dentro do cabo, para ficar mais claro. E aí eles desenvolveram esse cabo Riser Tie Buffer. Tem até ele aqui, acho que fica mais fácil mostrar para vocês aqui. Como é que ele é? Então você tem toda a parte de aramida também dele, né? Aí o que acontece? Ó, cada fibra, ela é separada, cada fibra ela possui o seu próprio revestimento. Então o que acontece? Então aqui, ó, você tem uma fibra, aqui você tem o cabo, ó, aí você consegue derivar a fibra. O que é interessante nesse cabo, que eu vou até mostrar no próximo slide, se você abrir um descascador de batata aqui, ó, você consegue derivar a fibra. Outro ponto interessante, a própria unha aqui, ó, você consegue estar puxando aqui, e você consegue desencapar ela. Então, fica mais fácil para você estar fazendo, não sei se vai dar para enxergar aí. Vocês conseguem ver a fibra e o... Sim, com certeza.
Então, a própria unha você consegue estar abrindo ele, é muito mais rápido e mais fácil. E o diâmetro dele também é bem fininho. Esse daqui tem 12 fibras. Ele é mais fino com cabo de 5 milímetros. Esse daqui é para que a gente recomenda mais para prédios menores, né? Já para prédios maiores tem esse outro aqui, que também é a mesma ideia. Você tem aqui, ó, toda a parte da aramida para fazer a tração dele, né? Só que a diferença é que esse daqui, ó, parece um Luzi-Tube, mas não é um Luzi-Tube. Ele é mais flexível. Ele é mais fino também. Também com a unha aqui, se você puxar, você tira a capa, você consegue abrir as fibras. Então fica mais rápido e mais prático. E também é super flexível. É um cabo bem interessante também para você estar utilizando nessa parte interna. Deixa eu estar voltando aqui. E aqui que eu tinha falado, ó, por exemplo, se ele tiver 1,5 m, 2 metros aqui na ponta, dá para você abrindo aqui com os cascadores de batata, você consegue puxar daqui de cima para cá diretamente. Você já consegue fazer a derivação aqui 1,5 m, 2 metros tranquilo. Tá? Esse daí já é para maiores capacidades. E aí foi o que eu te falei, que ele parece um Luzi-Tube, mas ele é mais fino, mais flexível. Então, ó, comparando aqui, ó, 144 fibras com 720 do micromódulo. Então, ele é bem mais flexível, bem mais compacto, mais fácil de você estar trabalhando, organizando ele. Esse daqui é mais para mostrar que a Fiber Home tem também a parte de solução de fibra soprada. Esse daqui você utiliza microdutos. Dentro do microduto você sopra microcabos. Jogado até 288 fibras. Isso daí você utiliza um microduto de 15 milímetros, um microduto bem fininho. E, por exemplo, como você pode fazer a instalação? Você utiliza o equipamento, faz o lançamento, você pode colocar ele em cascata, ou você armazena aqui, pega o equipamento daqui, vem para cá, e enfim. E aí você faz todo o lançamento que você tiver sem necessidade de fusão. Senhores, vamos, dúvidas, comentários, o que vocês gostariam que a gente pegasse mais aí para dar uma olhada aí, para... O que eu tenho a falar, eu tenho uma pergunta para fazer, uma pergunta e só se você me responder é referente à fibra flat, a drop, né? Flat. Fibra flat, você fala ribbon, aquela que eles... É a figura 8, aquela que você mostrou, a drop que vem com a figura 8. A drop, é a drop flat. Sei. Pois. Esse aqui, né? Aí, essa daí, exato. É que se chama de drop, que você dá o nome de drop óptico compacto, né? Essa então, daí. aí que tá. Essa daqui são com 4 fibras. Tem até 4 agora, a gente tem homologado até com 4. Mas geralmente o que mais comercializa é uma fibra mesmo, né? Então, perdão, essa daqui não é flat no caso. É flat também. É flat também, é igualzinha, né? É igual, é do mesmo tamanho, inclusive, ela é exatamente do mesmo tamanho de uma fibra. É igual, exatamente igual. Visualmente, se você olhar ela por fora, é exatamente igual. Até a dimensão é a mesma. Porque para fazer inclusive a gente fez a homologação dele e para a gente aproveitar até o mesmo certificado, a gente aproveitou, porque a gente fez com 4 fibras, que fica do mesmo tamanho, tanto de 1, 2 ou 4, é tudo do mesmo tamanho. É o drop flat compacto esse daí. Então, qual seria a vantagem de usar essa fibra aí, essa com 4? A principal utilização que a gente fez também foi para uma operadora uma grande operadora. O que ela estava fazendo? Como ela usa a topologia também desbalanceada, o que ela estava fazendo? Subida de prédio. Ela estava fazendo, o que ela estava fazendo? Ela estava derivando uma fibra para cada andar. Desde ela utilizar uma solução assim, ela estava utilizando isso daí. Por quê?
Tem certos prédios aqui dentro Cabo oceânico de fibra que, ótica. pelo amor de Deus, não cabe mais nem nada. Então, eles foram para pedindo para a gente desenvolver isso daí, para eles estarem utilizando esse tipo de fibra Interessante, prédios. interessante porque eu entendi agora, ao invés de eu passar 4 cabos desse, passo só um, passa sangria, correto? Exato. Passa sangria e dou continuidade. Exatamente. Porque vai pegar uma, vai, por exemplo, ele abre ali, coloca numa caixinha, manda as outras para cima Entendi. e segue, ele sobe um drop só. Muito bom. Gostei. Porque não tem espaço em shaft, não tem espaço nos dutos, não tem o que fazer, aí eles apelam para isso. Entendi. Eu só tenho uma coisa a te falar e te perguntar e eu vou pedir um apoio. Eu faço Fica à vontade. eu faço para os outros também. Essa fibra, ela tem 2 proteções, né, ao lado aí, que é o elemento de sustentação de aço. Eu chamo mais de proteção, porque ela é frágil, né, aí do lado dessa daí. Aqui você tem. E tem alguns profissionais da área que utilizam isso para passar energia, que isso não é recomendável, passar energia nesses elementos aí. E tem distribuidores por aí que vendem isso com esse propósito, dizendo que o cabo é híbrido. Existe algum cabo drop que tem essa função? Ou Não existe. Não existe isso, não. Não existe. Existe, para ser honesto para vocês, existe cabo híbrido. Existe um cabo híbrido? Cabo híbrido. Mas isso daí, geralmente, para que é? É para você fazer ligação em torre de celular. Porque torre de celular, você precisa fazer alimentação, você precisa levar para as antenas, para RRU, que são as antenas, você precisa de alimentação. Aí você tem um cabo híbrido, que aí ele vai, mas aí é cabo de energia mesmo, vai junto, é mais grosso, não é drop, é cabo-cabo. E aí ele tem o cabo de energia junto com a fibra ótica também. Sei. Isso aí não, o cabo drop não existe isso não. Entendi. É Eu só perguntei mesmo porque tem pessoas que falam, né, e eu quero tirar essa ideia de que às vezes a gente está com um projeto para pegar, e aí o cliente fala, não, mas a empresa diz que existe esse cabo aqui. Aí, não, fui descobrir que eles usam mesmo isso aí, passa energia nesse elemento de sustentação aí. Recomendado não, isso aí eles não recomendam. E dependendo também até da energia que você passa aqui, não tem isolação. Enfim, o cabo drop, a finalidade dele não é... O pessoal começa já a fazer essas invenções aí. Mas isso daqui é para fazer ele somente como elemento de sustentação realmente, que é de aço, né? Tem alguns até que fazem com revestimento de cobre também, mas a finalidade não é essa, não. Eu sei disso. Esse revestimento de cobre é porque é mais barato, dependendo do tratamento que você passar, porque ele não é de cobre, é só o tratamento externo. Alguns fazem com tratamento externo de cobre, que é mais barato você fazer de cobre, fazer o que a gente faz, entendeu? Então, aí cada um faz de um jeito isso daí, né? Eles tentam baratear dessas maneiras. Só que depois também, essa parte aqui, dependendo do que estão otimizando, principalmente em maresia, com o tempo, se você deixar isso daqui exposto, vai enferrujar tudo, principalmente esses outros tipos de drop aí. Que não é recomendado, né, fazer isso daí. Maurício, boa noite a todos, tudo bom? Boa noite. Maurício, esse cabo que você está falando, esse cabo que você está falando aí, se referindo, o cabo compacto, esse cabo aí é o mini RA, é o que é considerado mini RA, né? Que é para você ter uma instalação com aqueles tubos, né, entupido, um cabo mais flexível, mais fino. É o mini RA ou esse é um que vocês mesmos estão trabalhando? Esse daí é o cabo drop tradicional, que acho que eu tenho aqui, ó. Deixa eu até... Peraí.
E se não for, vocês trabalham com mini rack, aquele cabo mais Esse daqui flexível, mais o fino? famoso drop, ó. Esse daqui é o drop compacto que vocês estão cansados de usar isso daí para fazer a ligação de CTO para usuário. Entendi. Esse aqui é o dropzinho. Você tem ele até com 4 fibras hoje em dia. Entendi. Esse aqui é o drop. O mini RA vocês trabalham? Então, mini RA, pelo que eu conheço, mini RA é o SU. Mini RA é o nome comercial de um concorrente. Que ele Isso. RA, que nada mais é que o SU. É igualzinho ao SU. É idêntico. Não muda nada. O pessoal vem pedindo para aqueles... quem trabalha em condomínio, às vezes o tubo, né? A passagem do fio ali está muito complicada, né? Aí eles pedem, na verdade, um cabo mais flexível, mais fino, né? Um dropzinho flat mais fino. Drop flat mais fino, aí você tem esse outro aqui, ó. Deve ser esse aqui que você está falando. Esse aqui é o drop interno. Eu acho que esse é ele mesmo, esse aí É o mesmo. drop interno. Drop esse aqui é o drop interno. Eu mesmo. tirei da apresentação, esse daqui não é tão... Esse daqui a gente vende bastante também, principalmente para operadora. Porque, ó, ele é um drop, só que ele não tem o elemento que vem... O de sustentação, né? Isso, exatamente, senhor. É ele mesmo. Ele não tem uma mensageira aqui, ele não tem isso aqui. Isso, ele não tem a sustentação. Isso, ele é mais flexível também, geralmente... Algumas pessoas estão pedindo ele para esse ambiente, né? Que é de condomínio, né? Que tem tubulação muito entupida, aquele condomínio muito antigo mesmo. Aí o pessoal acaba pedindo desse aí. É esse aí que eu estava querendo me referir. É o drop interno. Esse aqui é o drop interno. Esse daqui geralmente se usa na parte interna. O problema é que ele é muito frágil, né? Muito frágil. Ele tem os dois elementos aqui também de sustentação em aço aqui. Eu não tenho nenhum aberto aqui. Não, até esse do outro lado tá aberto aqui, ó. Deixa eu até jogar para cá. Ó, que ele tem aqui, ó, os dois elementos de aço aqui também, ó. Você tem aqui, ó, e aqui o elemento em aço. Esse daqui eu tinha até colocado fogo aqui, eu tinha mostrado para mostrar para o pessoal que ele era anti-chamas, ele não faz fumaça, ele tem todo o tratamento interno, né? Que ele é anti-chamas, não é tóxico, não gera fumaça, né? Então você tem aqui a fibra, né? E ele tem os dois elementos de tração, ele é bem mais fininho, bem mais flexível, e até o atrito dele também é reduzido também. Ele fica bem mais fácil de você tá fazendo a instalação também. Esse daqui é com uma fibra, que aí você tem aqui, né? A fibrinha aqui, os dois elementos do lado. É esse mesmo. Valeu, obrigado. Viu? É bom saber que vocês têm. Tem também. É o drop interno. É o famoso drop interno. Ok, Maurício, você me ouve bem? Sim. Sabendo que a fibra ótica transmite mais informação em taxas muito maiores e por distância muito maiores, e sua matéria-prima, a silica, ela é mais abundante que os metais e tem custo de produção menor, por que ainda o preço de fibra, você poderia dizer, por que o preço de fibra ainda é tão caro? Olha, eu acho, para ser honesto para você, eu acho que se você comparar hoje em dia uma solução de cabo coaxial, até dependendo do cabo metálico, a fibra está até num preço, em alguns casos, até mais barato que esse tipo de soluções. Um ponto interessante também que eu acho que com a demanda que a gente está tendo hoje em dia também, o preço também caiu bastante. Eu cheguei a fazer um comparativo com uma rede coaxial. Com a rede coaxial, ela fica bem mais barata do que a fibra ótica do que uma rede coaxial.
Eu, sinceramente, você chegou a fazer um outro tipo de estudo sobre isso ou não? Assim, como ela está sempre muito atrelada ao dólar, os cabos metálicos também, mas como ela está sempre muito atrelada ao dólar, e o dólar, ultimamente, ele não tem tido assim, um comportamento muito quieto, então a gente percebe que as fibras, elas assim, é uma mudança frenética de preço, toda semana que chega, elas chegam com um preço mais alto. Sabemos que a vantagem de utilizar é incomensurável, é uma coisa que não dá para comparar. Mas assim, os custos ainda são muito altos, né? Isso daí isso aí realmente o dólar hoje em dia é uma coisa que, infelizmente, é uma coisa que a gente não tem controle, né? E a matéria, geralmente a silica realmente tudo atrelado ao dólar. Realmente isso daí é uma coisa que acaba impactando realmente. Mas também se você olhar também pelo outro lado, em relação a futuro, isso daí é uma tecnologia, uma solução que você vai deixar anos e anos e anos que não vai ter, que ela não vai, não é um CAT5 que hoje a gente já tem um CAT7, entendeu? Certo. Daqui 10 anos, a fibra ótica, a monomoda, é isso aí que eles vão estar utilizando. É o custo de manutenção. Entendo bem. Sim, também, custo de manutenção é outra coisa. Custo de projeto, se você pega um custo de projeto também de uma rede coaxial, uma rede, você tem que balancear toda ela, você tem que porque senão você vai chegar, você acha que chega, mas não chega. Então, é complicado. E eu acho que o mais importante disso é pensar também no futuro. É um produto que você vai colocar que daqui 30 anos você vai estar utilizando ela. Não é um CAT5 que já estamos em CAT7. Sim. Ok, entendi. Assim, na H2O, por exemplo, uma fibra de 12 FO a 1,85 o metro. Cada vez baixando mais, né? Então demanda. Exatamente isso. Porque quanto mais demanda gera, fica, né? É exatamente esse tipo de proporção. Porque, para ser honesto para vocês, eu cuido da parte técnica. Essa parte comercial de valores, para ser honesto, eu não sou muito, não é minha praia, não. Mas está bem explicado, sim. Ficou claro? Com certeza. O que eu gosto mais de pegar e falar para a gente pensar é exatamente isso, a prova de futuro. É uma coisa que você vai utilizar, daqui 30 anos, você vai estar utilizando. E hoje um CAT3, que não faz nem tanto tempo aí, a gente já está em CAT7. E muda, é muita coisa. E fibra não, essa solução aí você vai usar muitos anos isso daí. Sim, com certeza. Com certeza. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat que eu pulei aqui para não deixar ninguém sem respostas. Eu perguntei sobre os cabos marítimos aí no chat. Se eles são os mesmos cabos que a gente usa normalmente, mas para essas distâncias maiores, que tipo de cabo é que é utilizado para transmissão marítima? Então, eu tinha, mas acabei tirando aqui da apresentação. E a gente tem, a Fibrohome fabrica também cabo PGW e o cabo submarino. O que é legal do cabo submarino, que, por exemplo, para distâncias muito grandes, o que eles fazem? Dentro do cabo submarino, deixa eu até abrir aqui. Dentro do cabo submarino, o que eles fazem? Ele tem uma parte de cobre. Para quê? Para fazer a alimentação do repetidor. Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Maurício. Oi? Temos que deixar o pessoal também no gostinho de quero mais, né? Papo bom, passa rápido, né? 1h30 já de papo. Já? Muito legal. Muito rápido. Meu Deus.
Mas é porque tem muita informação, né? Essa área é uma área que cresce muito, e assim, essa oportunidade que a gente tem com uma pessoa como ele é uma coisa muito rara, muito legal o papo de hoje. Márcio, Mas certeza. pode continuar aí. Deixa eu só pegar aqui. Tem uma coisa interessante também, aqui esse tempinho. Cadê? Esse aqui. Falando rapidinho aqui, ó, cabo PGW. Cabo PGW é os cabos que vão na torre. O cabo PGW na torre é o cabo que vai aqui em cima, ele trabalha como um para-raio. Nada mais é o PGW que um para-raio, porque ele não transmite energia. Então ele tem toda essa parte, a gente tem também no dado na Anatel, ele é todo aço inox central, alumínio, enfim. O que ele vai fazer? Ele vai servir como um para-raio, porque na torre você tem essa parte de cima, que é onde está mais suscetível a tomar raio, o ponto mais alto. Então ele vai funcionar como um para-raio. Ele é um para-raio de transmissão. Embaixo, a parte mais embaixo aqui, que tem outros cabos também, que a Faber-Home ela também fabrica, que são os cabos, que são esses cabos aqui, são os cabos condutores. É por aqui que vai passar alta tensão. E é só material para passar realmente a energia elétrica. É onde vai passar a tensão. E o cabo PGW não. O cabo PGW, para ele descarga elétrica. Cai o raio, ele vai pegar, vai fazer o aterramento da torre. E dentro do PGW ele tem fibra também. Tá? E o cabo submarino, que eu acho bem interessante, um cabo submarino, eu no começo sempre imaginei que os cabos que fossem os mais grossos aqui, a gente utilizava em alta profundidade, onde tem várias correnteza, tudo, né? Mas não. Os mais grossos é utilizado na costa. É onde tem mais ser humano. Onde vai ter navio, onde vai ter âncora, enfim. E é aqui que tem toda a proteção. E quanto mais profundo, menos proteção você tem. E aqui, ó, essa parte aqui, ó, alaranjada aqui, ó, é a parte de cobre. É isso daqui que vai fazer a alimentação dos repetidores. Isso daqui para longas distâncias mesmo, né? Isso daí é cabo submarino mesmo, né? Aí você faz a transmissão, você faz a alimentação dos repetidores por essa parte de cobre. E o cabo submarino, isso daí. Não vamos entrar muito em detalhe aqui, senão a gente fica a noite inteira aqui. Não, perfeito. Tá ótima a informação. Ficou claro? Olha, com certeza. Mais grosso aqui, ó. Você vai diminuindo, você coloca os repetidores, e o repetidor ele é alimentado com essa... Não só o repetidor também, porque você tem toda a parte de monitoramento, né, da fibra. Porque uma fibra subterrânea, ela é monitorada 24 horas por dia, né? Que ela não pode ter nenhum tipo de problema, porque você para uma fibra, um cabo submarino aí, você para um país inteiro, né? Você complica muito, né? Isso daí é uma coisa que é... Tem uma que sai aqui da Bahia, né? Praia do Flamengo. Tem uma que sai daqui da Bahia, Praia do Flamengo. Tem uma estrutura gigantesca ali. Sim, Eu era adolescente quando eu vi passando, mas não dei importância, não sabia nem o que era. Se hoje eu ver um negócio desse, se eu ver um negócio desse hoje, eu parava para ver, mas eu fui lá acompanhar uma estrutura retada. É muito interessante, realmente. É imenso. É muito legal. E tem muita solução, né? Verdade. Estava falando, a fibra é futuro. E pelo que até a gente conversou ali ainda mais a oportunidade que vocês têm aí na Bahia. E, é hora. Tem vocês crescerem aí, vocês têm que aproveitem a oportunidade. Porque se vocês não aproveitar, infelizmente, outros é capaz de chegarem aí também e pegar isso daí.
Aproveite a oportunidade. Vocês têm um bom mercado aí para vocês estarem trabalhando aí.